TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 16 de junho. E você vai ver a seguir. Governador Cláudio Castro relembra visitas feitas a Petrópolis durante as tragédias que assolaram a cidade. Inscrições para estágio remunerado na Procuradoria-Geral do município seguem abertas até o próximo dia 24 de junho. Com o aumento do número de casos, Petrópolis chegou a 1.671 mortes por Covid-19. Feira de adoção de animais é promovida em Itaipava. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Esta semana, o governador Cláudio Castro deu uma entrevista exclusiva ao diretor da TV Correio da Manhã, Cláudio Magnavita, que foi ao ar na última quarta-feira, ocasião em que um jornal impresso do Correio da Manhã completou 121 anos. Durante o encontro, Castro falou das dificuldades que superou durante o mandato e lembrou de momentos marcantes quando esteve em Petrópolis após as fortes chuvas que atingiram a cidade. Em entrevista exclusiva ao Correio da Manhã, o governador Cláudio Castro pôde falar sobre diferentes momentos do seu governo. Castro iniciou a entrevista agradecendo e elogiando o papel do jornal Correio da Manhã em informar o que acontece no estado do Rio e no Brasil. Acho que o Correio da Manhã, nas suas diversas facetas, tem sido importante para a informação, tem sido importante para a gente poder estar dando uma outra visão. Você tem uma forma holística diferente. Eu queria te parabenizar e te agradecer você estar hoje aqui. Castro lembra que, desde que assumiu interinamente a gestão do estado do Rio de Janeiro, em 2019, precisou dialogar com a sociedade a fim de encontrar o seu espaço como governador, já que não foi eleito por votos na urna. Com as eleições deste ano, ele fala que se sente confiante com o papel que cumpriu até agora, mudando principalmente o cenário inicial da pandemia no estado. Mudei a forma do estado lidar com a pandemia. O estado, em primeiro lugar, tinha um perfil igual a alguns outros estados, de fazer o que achava na telha e pronto. E eu, logo de início, inicio a temporada do diálogo. Então, o que antes tomava-se a decisão e comunicava-se os outros, eu passei a dialogar com a cadeia produtiva, com a saúde, com os prefeitos, não mais impor a eles restrições, mas construir com eles as saídas melhores. Durante a entrevista, o governador Cláudio Castro lembrou do que viu em Petrópolis após a primeira tragédia deste ano e durante os 15 dias que passou na cidade. Ele falou ainda do que mais marcou neste momento tão traumático e dos trabalhos de urgência que foram realizados. Desde o início, o governo do estado assumiu 6 obras emergenciais de urgência em Petrópolis. A cidade era um nó, Magnavita, um nó. A marca d'água era mais alta que eu. Eu vi carro empilhado em cima de carro, cena que parece que de filme. Tinha um carro que estava pendurado no poste. Nós chegamos lá, eu fui no corpo de bombeiros antes, o bombeiro não conseguia chegar. Os bombeiros estavam indo a pé, porque o volume da água ainda era alto e o trânsito tinha parado a cidade. A cidade foi pega na hora do rush, as pessoas já tinham saído, não tinham mais como voltar. Quem viu a tragédia, a lama e as casas foram fazendo um sanduíche. É muito difícil quem está embaixo sobreviver. Até por ser uma tragédia com água. Então muita gente morre afogada na lama. O diretor do jornal Correio da Manhã, Cláudio Magnavita, aproveitou o encontro para lembrar de uma foto marcante feita pela equipe do jornal, onde Castro aparece abraçando um morador do Morro da Oficina. A foto foi capa de uma das edições do jornal. Quando eu cheguei lá, ainda não conseguia, ainda estavam fazendo os caminhos por qual passar. Só subia-se através de uma escadinha do bombeiro. Depois fizeram um caminho entre as casas, entraram numa casa, pulavam para outra. Aí depois organizaram. Mas naquela hora ainda era primeiro dia, os corpos ainda estavam sendo retirados. Naquele momento ainda estava saindo gente com vida ainda. Então foi nos primeiros horários mesmo. E quando eu chego lá, eu estava me preparando para subir na escada e um senhor muito nervoso, ele estava
empurrando o bombeiro, querendo subir desesperadamente. E eu segurei no ombro dele. Falei, amigo, calma. E quando ele me viu, ele tomou um susto. Ele falou assim, governador? Eu falei, sou eu, calma. Imagina, o governador ali, com lama até o joelho. No marco zero, na hora que ainda está. E eu falei assim, amigo, calma, quem tem que subir ali agora é o bombeiro. Ele falou, mas governador, tem 9 entes da minha família ali. Meus 2 filhos, minha mulher, minha mãe e minha sogra. E eu, na vida, não tinha o que fazer. Eu só dei um abraço nele. Durante a conversa, Cláudio Castro revelou também que tem como meta e sonho pessoal combater o desemprego, ampliando o trabalho social que sempre realizou na vida pública. Por fim, ele reafirmou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Eu sonho que ninguém fique mais sem emprego. Eu entendo que o emprego, o trabalho, a atividade, ele é a mola motriz da sociedade. Esse é o grande motivo que eu acho que o presidente Bolsonaro merece um segundo mandato. O presidente Bolsonaro teve 2 anos de pandemia, teve aquela questão das commodities antes, que foram também, que balançou muito, e está agora com 6 meses em guerra. Ainda assim, eu não tenho dúvida que o ministro Tarcísio e outros prepararam o Brasil para crescer. A retomada da malha ferroviária, o país, a redução da carga tributária, a organização do país. Eu acho que o país está se preparando para crescer. Desde o início da pandemia, 1.671 petropolitanos perderam a vida em função da doença que assolou o mundo nos últimos 2 anos, a Covid-19. Na última segunda-feira foram confirmadas mais 3 mortes em função da doença. Os problemas causados pela Covid-19 trazem consequências até hoje. Petrópolis, depois de meses sem registrar óbitos, já contabiliza 9 mortos entre maio e junho. Na última terça-feira, foram registrados 900 casos positivos para a doença. E na quinta-feira, o número de casos ativos já havia saltado para 1.164. Não há como afirmar se os óbitos registrados entre maio e junho foi porque as pessoas não finalizaram o esquema vacinal. O painel Covid desta quinta-feira informa que existem 4 pessoas em situação de internação em leitos de UTI e 1 pessoa em internação em leito clínico. Maria Isabel perdeu a cunhada, o primo, sobrinho e a irmã para a Covid-19. E na semana passada, o irmão testou positivo para o vírus. Mais uma vez, ela sente a angústia com a possibilidade de perder outro familiar. E de acordo com ela, quem sentiu a dor da perda de perto acaba dando uma atenção maior aos cuidados de prevenção contra a doença. Que todo mundo tenha consciência, né, e de se cuidar no ônibus, usar a máscara. O ônibus vem super lotado, então tem que ter máscara. Muito frio de manhã, quando venho de manhã, muito frio, janelas toda fechada. Então temos que cuidar, usar a máscara principalmente, né? E álcool na mão, essas coisas todas. Todo cuidado é pouco. E a doença ainda não acabou. A doença está aí. E mata, tá? De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, 3 escolas municipais estão com as turmas suspensas, seguindo as recomendações do setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde. Além disso, na quinta-feira, o painel de notificação escolar apontou que a cidade conta com 4 turmas suspensas. A Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul informou nesta sexta-feira, dia 17, que haverá aula em horário normal nas escolas e nas creches da rede municipal de ensino da cidade. Então, pais e responsáveis devem ficar atentos. Seguem abertas até o próximo dia 24 de junho as inscrições para a formação do quadro de estagiários da Procuradoria-Geral do município de Nova Friburgo. O candidato poderá efetuar a inscrição presencialmente na sede da Procuradoria-Geral ou por meio do endereço eletrônico estágiopgmnf@gmail.com, entregando ou enviando até a data limite os documentos e informações solicitadas no edital. O processo seletivo ocorrerá por meio de prova objetiva,
presencial, de caráter eliminatório e classificatório, tendo por finalidade o preenchimento de 10 vagas de provimento imediato e a formação do quadro reserva de estagiários de nível superior em direito para atender às demandas da Procuradoria-Geral do município. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 22 2525 9100. Começou hoje e segue até o próximo domingo, dia 19, uma feira de adoção de animais na Oktoberfest, que está sendo realizada no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, no distrito de Itaipava, em Petrópolis. Então, além da diversão, os visitantes ainda têm a oportunidade de adotar cães e gatos que estão no local. Esta é a 6ª campanha de adoção organizada pela Coordenadoria de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Petrópolis. O evento conta com a participação das ONGs GAPA e Dogs Heaven. Todos os animais que serão oferecidos para adoção são vacinados, vermifugados e castrados. Para adotar um animal, basta ter 18 anos ou mais e portar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. E você vai ver depois do intervalo. Vacinação contra a Covid-19 e influenza acontece em 4 postos nesta sexta e sábado. Tradicional cerimônia de Corpus Christi volta a ser presencial em Petrópolis. Defesa Civil de Petrópolis já registrou 11 incêndios florestais no município desde maio. Feriado de Corpus Christi gera grande movimentação em Petrópolis. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Para garantir o acesso da população às vacinas contra a Covid-19 e influenza, a Secretaria de Saúde de Petrópolis vai manter abertos os 4 postos de imunização nesta sexta-feira, dia 17. O Centro de Saúde Coletiva e as unidades básicas de saúde de Itaipava, do Itamaraty e do Quitandinha vão funcionar na sexta-feira, ponto facultativo, e no sábado, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. A vacinação ficou suspensa apenas no feriado de Corpus Christi. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal dos petropolitanos, tendo em vista que as pessoas que estão de folga nesta sexta-feira podem aproveitar para se imunizar. O inverno começa na próxima terça-feira, 21 de junho, mas o Plano Inverno 2022 da Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis, que tem o objetivo de nortear as ações preventivas para o período de estiagem, está em fase de elaboração. Enquanto o órgão finaliza o plano, há poucos dias do inverno, a cidade já registrou 11 queimadas desde maio. A estação com as temperaturas mais baixas do ano está chegando. O clima fica mais seco e, com isso, aumentam as chances de incêndios florestais. Para atenuar estes riscos, a Defesa Civil de Petrópolis está elaborando o Plano de Inverno 2022. Estamos nos pontos finais hoje de alguns ajustes. Teremos algumas ações novas, algumas ações a gente vai dar continuidade ao que foi feito no inverno passado. Então é importante ressaltar que a gente vai manter as rondas preventivas, pelo menos uma equipe por dia especializada na parte de combate a incêndio florestal. Uma das características do inverno de Petrópolis é a umidade relativa do ar muito baixa, o ponto de orvalho muito baixo e, consequentemente,
simplesmente você deixa a vegetação com a condição ideal para o incêndio florestal. Então, infelizmente, as ocorrências de balão, de queimada de solo para limpeza de terreno e que a pessoa acaba perdendo o controle, isso acaba atingindo uma grande área de vegetação nativa ou então, muitas vezes, área de preservação ambiental. No dia 2 de junho, a Prefeitura de Petrópolis anunciou o retorno das rondas preventivas, que é uma das principais ações para evitar queimadas pela cidade. Em 2020, ela foi responsável por conter um dos maiores incêndios criminosos florestais já registrados em Petrópolis, que foi na Reserva Biológica de Araras, onde foram destruídos 3.000 hectares, o que equivale a 3.636 campos de futebol. Essa ronda preventiva é muito importante para que a população se sinta segura e a gente consiga, em algumas situações, iniciar o combate ao incêndio ainda quando ele está no seu início, que é uma fase do início, que é uma fase em que você consegue ainda fazer o combate às chamas de uma forma mais tranquila. Apesar da iniciativa ser da Defesa Civil, a ação é uma parceria com o Corpo de Bombeiros, IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Todos esses órgãos farão algumas operações de notificação prévia das localidades com maior risco de incêndio florestal. Então essa é uma ação muito importante, porque preventivamente nessas áreas, como a gente tem a estatística de mais de 80% das ocorrências terem a sua gênese, o seu início do incêndio florestal por uma ação humana, a gente busca realmente a prevenção como o melhor instrumento para que a gente consiga minimizar as ocorrências de incêndio florestal. Além disso, é importante uma campanha educativa que será iniciada agora no inverno, com vídeos, podcasts e outras informações para que chegue tanto na imprensa quanto nas redes sociais, para que a gente consiga minimizar as ocorrências de incêndio florestal. Nos meses de junho e julho é comum que ocorram as tradicionais solturas de balões, que muitas vezes resultam em incêndios florestais. A prática é considerada crime, que pode resultar em multa e até detenção. Além disso, queimar lixo em casa, soltar guimbas de cigarro nas ruas e fazer fogueiras ao acampar também são hábitos que podem causar grandes queimadas e tragédias ambientais. A gente pede para a população que não faça esse tipo de prática, que existe um serviço da Condep de limpeza e que faz essa busca desse lixo verde. Então é muito importante que a população tenha consciência de que grande parte das ocorrências surge por ações muitas vezes casuais e que a pessoa não tem a intenção de causar um incêndio, mas pode acabar acarretando esse incêndio. E olha, um boletim divulgado hoje pela Defesa Civil de Petrópolis apontou que há risco muito alto para queimadas pelas regiões do 3º, 4º e 5º distritos. O informe classifica o 2º distrito em risco alto e o 1º como moderado. O aviso emitido diariamente visa alertar para as medidas de prevenção, especificamente nas áreas onde são apontadas condições em níveis elevados para a ocorrência de incêndio florestal. Hoje, o centro de Petrópolis se tornou um ambiente de fé. Procissões e adoração a Jesus tomaram conta das ruas. E para que toda essa homenagem pudesse ser realizada, algumas ruas da cidade precisaram ser interditadas. Celebrado desde 1264, Corpus Christi é uma data importante para a Igreja Católica. O dia, que ocorre 2 meses após a Páscoa, retrata a vinda de Jesus Eucarístico às ruas. Por todo o Brasil, missas e programações também são realizadas. Para nós católicos, hoje não é um feriado, mas é um dia santo. Um dia especial em que a Igreja nos reúne em torno do mistério da Eucaristia. Desde o século XIII, a Igreja então separa uma quinta-feira, que é desdobramento da Quinta-feira Santa, e convida os católicos, à adoração, ao louvor e também ao testemunho de fé desse mistério. É Jesus que se dá inteiramente na Eucaristia. A segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria. Os tapetes foram colocados no centro histórico da Catedral São Pedro de Alcântara e seguiram pela Avenida Ipiranga, ponte da Avenida Tiradentes, Avenida Imperatriz, Rua do Imperador, no entorno da Praça Rui Barbosa e Avenida Keller. O tradicional feriado de Corpus Christi reúne em média 5.000 cristãos em Petrópolis.
Suspenso há 2 anos por conta da pandemia, este ano veio com uma programação completa, que começou às 8 da manhã e vai se encerrar às 6h30 da noite. Por conta das procissões, a CPTrans, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, realizou diversas interdições no Centro Histórico, em Correias e no Alto da Serra. Este ano tem uma inovação. Eu pedi para ter um palco na Praça Dom Pedro II, onde nós vamos colocar um pequeno altar e dali dar a bênção de Jesus sacramentada no Centro Histórico, né? Porque o sentido da procissão é levar Jesus Eucarístico às ruas, né? Para que, no sentido de colocar tudo sob o olhar de Jesus, onde as pessoas vivem, onde as pessoas se divertem, onde as pessoas trabalham, né? Onde a vida acontece. Para os cristãos Marino e Barta, ir à missa nesse dia é mais que especial. Eu acho que foi maravilhoso, né? A gente poder ir participar da missa presencial como foi hoje, que a gente tem participado, mas é através da televisão, né? E agora a gente já está podendo participar. Hoje, inclusive, teve até um folheto, né? Porque era tudo no QR Code, né? Não era nem com folheto. E hoje foi com folheto. Os cantos hoje, nossa, foi maravilhoso. Muita saudade. A gente já sabe que a gente que é cristão, a gente faz muita falta a missa pra gente, principalmente os domingos. Então, quando não faz o domingo, feriado e tudo, mas a gente passar sem ir à missa realmente é triste. É tudo na vida da gente. A missa é o principal, é estar perto de Cristo, principalmente na igreja. E a gente, assistir em casa é diferente, né? A presença aqui do padre, do sacerdote, das pessoas, de tudo, realmente é muito melhor. A segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a igreja, veneramos a sempre Virgem Maria. A comemoração de Corpus Christi faz parte do calendário da Igreja Católica e foi criado por influência da freira Juliana Monder Cornilon, nascida na Bélgica em 1193. A festa se difundiu pela Europa, principalmente no século XIV. Petrópolis ficou muito movimentada ao longo de hoje, feriado de Corpus Christi. Quem atua no comércio comemorou o aumento nas vendas. Pelas ruas de Petrópolis, o movimento era grande por conta do feriado de Corpus Christi. Ruas foram fechadas para a realização de um dos principais atrativos deste feriado, os tapetes feitos de serragem e de sal coloridos. Outros materiais também são utilizados na elaboração de artes, como borra de café e areia. Para a Igreja Católica, a tradição representa a chegada de Jesus em Jerusalém, quando os fiéis cobriram as ruas de ramos. Trouxemos os nossos filhos porque eles estão participando da catequese e é muito legal esse ato porque você mantém uma tradição que acontece sempre todo ano na cidade de Petrópolis. O trabalho é super legal, reúne as famílias, as crianças, então é uma experiência muito bacana, tanto para os pais quanto para os filhos. Sou catequista e membro da Igreja Católica desde a minha adolescência, então há mais de 20 anos eu participo desse tipo de ato. Para mim é uma atividade muito importante, porque é a maneira de eu expressar publicamente a minha fé e dizer a importância de buscar ser melhor a cada dia. Eu vim para cá para ajudar no tapete, a gente está desde cedo ajudando nos tapetes da rua. Então, assim, representa muito porque é o próprio Jesus, né, que vai passar pela cidade toda. E a cidade precisa ser abençoada, né? Pontos turísticos como Catedral foi onde boa parte dos turistas e também moradores de Petrópolis se reuniram. Eles contam que neste feriado não poderiam deixar de escolher Petrópolis como principal atrativo. A cultura, né, que eu preciso passar para meus filhos, eu acho que é interessante, aqui é rico em cultura, então o que me trouxe, né, eles aqui, acho que aqui é bem interessante. E a cidade é histórica e realmente está muito movimentada, com muitos turistas. E é uma cidade linda, né? E hoje o dia também colaborou. E eu acho que devido à tragédia, as pessoas também têm essa comoção, né, em virem ajudar o nosso turismo, a nossa gastronomia, a hotelaria.
A prévia para a taxa de ocupação hoteleira de Petrópolis é de 78,33% pelos distritos e cerca de 64% nas pousadas e hotéis do centro. Além da data religiosa, eventos como, por exemplo, a Oktoberfest e o Solstício de Som também contribuem para a movimentação hoteleira e turística no município. Apesar da movimentação, a maior parte do comércio estava fechado. Vendedores que abriram as lojas relataram que a expectativa era até boa. Nas redes de comida, as vendas foram positivas, mas a procura por alguns produtos foi baixa. A expectativa sim é de esperar um público bem maior do que a gente estava imaginando aí, né? Com essa questão agora do feriado Corpus Christi. Tem procuras, mas não está tanto assim não, né? A cidade está cheia, mas a gente esperava aí um número de público, né, maior para a questão de consumo de flores, né? Só que, por enquanto, está regular aí o movimento. Além disso, diversos setores tiveram o horário de funcionamento alterado. Os atendimentos de urgência e emergência continuaram normalmente. As unidades de pronto atendimento de Cascatinha e Itaipava, os hospitais Nelson de Saerp, Alcides Carneiro, além do pronto de socorro do Alto da Serra e os atendimentos do SAMU, seguiram com os serviços. As agências bancárias ficaram fechadas, mas o serviço retorna nesta sexta-feira. Pontos turísticos como o Museu de Ceira e o Museu Imperial funcionaram normalmente. As agências da Receita Federal, do INSS, só retornam no dia 20 de junho. E a Enel Distribuição Rio vai manter equipes trabalhando normalmente, mas o atendimento presencial ficou suspenso. No domingo, dia 19, a partir das 2 horas da tarde, a Prefeitura de Pati do Alferes vai receber doações de agasalhos e alimentos durante a Festa do Tomate. Todo o material arrecadado vai ser doado para famílias em situação de vulnerabilidade social. Na quarta-feira foi o primeiro dia do evento e também houve arrecadação. E você vai ver depois do intervalo. O WhatsApp da Assistência Social tira dúvidas sobre aluguel social, CadÚnico e CRAS. Saiba como economizar na energia durante os dias mais frios. Prefeitura de Três Rios realiza ação no Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Casa de Petrópolis tem programação agitada para o fim de semana. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. A Prefeitura de Petrópolis disponibilizou na última quarta-feira uma ferramenta de comunicação com a população por meio do número de WhatsApp 24 99200 1428. O objetivo é tirar dúvidas das pessoas sobre os serviços da Secretaria de Assistência Social. Por meio do novo canal via WhatsApp, a população vai poder buscar informações sobre o aluguel social, CadÚnico e os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social. Para acessar, basta que a pessoa envie a palavra "Oi" na primeira mensagem para iniciar o atendimento. Vale ressaltar que o número de WhatsApp não recebe ligações nem mensagens de voz. A pessoa deve digitar os números correspondentes às opções apresentadas pelo serviço. A Secretaria de Saúde de Teresópolis divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água realizado na última terça-feira em 13 fontes da cidade. Pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano da Secretaria Municipal de Saúde, as fontes Amélia, Brahma,
Taumaturgo e Tijuca estão impróprias para consumo. O monitoramento microbiológico da água das fontes da cidade é feito por uma equipe do programa Vigia Água, setor ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. As temperaturas mais baixas já chegaram no estado do Rio, o que gera uma mudança de comportamento nas pessoas. Nestas horas, qualquer forma de se aquecer é válida, mas é preciso ter cuidado, pois alguns hábitos podem pesar na conta de luz. Banhos longos e o mais quente possível, aquecedores e, com esse tempo, não há roupa que seque. Com isso, as secadoras permanecem ligadas por mais tempo. O inverno traz consequências e é importante se adaptar. Apesar do bem-estar que estes aparelhos podem proporcionar, a conta de luz pode ficar mais cara no fim do mês. Nesse período de mais frio, é muito comum a gente usar os equipamentos que aquecem por mais tempo. E o principal desses equipamentos é o chuveiro elétrico. Para terem uma ideia, apenas o chuveiro elétrico, numa família de 4 pessoas, em que cada pessoa tome um banho de 15 minutos por dia, isso representa no final do mês cerca de R$ 173 na conta de energia. Então, a principal dica que nós damos é justamente para o chuveiro elétrico. Mantenha a chave de temperatura na posição verão ou temperatura morna. Essa medida deve ajudar a economizar 30% de energia e deve chegar ali a R$ 52 por mês na conta. Em dias mais frios, uma forma de economizar durante a manhã é deixar as janelas abertas e utilizar da luz natural. Além disso, uma curiosidade que nem todo mundo sabe é que tetos e paredes de cores mais claras refletem a luminosidade, fazendo com que o ambiente esquente mais rápido. Quando falamos de aparelhos eletrônicos, é importante ficar atento para evitar surpresas no fim do mês. Isso porque, muitas vezes, TVs e computadores ficam ligados sem que ninguém esteja usando. E na hora de dormir, a dica é usar sempre a opção timer, que faz com que a TV desligue sozinha. Reduzir a temperatura da geladeira e evitar abrir a porta desnecessariamente é outra opção que pode auxiliar na hora da economia. E, em geral, a dica que nós damos é que todo equipamento que aquece ou que refrigera geralmente gasta muita energia. Então, se você tem uma máquina de lavar roupas e tem a função aquecimento, a nossa recomendação é que você desligue essa função de aquecimento. E isso, principalmente nessa época que a água também está mais gelada, vai provocar um maior gasto de energia. O mesmo vale também para os equipamentos aquecedores. Se você tem um aquecedor em casa, só ligue esse equipamento ali enquanto estiver no ambiente e, se for possível, prefira os agasalhos. Assim você economiza um valor significativo na sua conta. Ontem foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E para conscientizar a população, a Prefeitura de Três Rios realizou uma ação na Praça da Autonomia. Em uma ação conjunta do Conselho e das Secretarias de Assistência Social, Saúde e Esporte e Lazer, em parceria com a Faculdade Univertix, foram distribuídos na Praça da Autonomia em Três Rios panfletos informativos sobre os tipos de violência contra os idosos. O Estatuto do Idoso tem como objetivo regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Além de apresentar os direitos dessas pessoas e os deveres da família e do Estado, a legislação prevê as diversas formas de violência e suas devidas penas. Ainda durante o evento, promovido na última quinta-feira, o público teve acesso a serviços de saúde, como aferição de glicemia, aferição de pressão arterial, tipagem sanguínea e orientação de saúde bucal, além da prática de alongamento. O fim de semana vai ser agitado na Casa de Petrópolis Instituto de Cultura. O espaço já abriu hoje no feriado de Corpus Christi e tem ainda uma festa junina programada com entrada gratuita no sábado e no domingo. Neste sábado, o grupo de forró Os Improváveis é quem vai comandar a trilha sonora no primeiro dia de festa junina na Casa de Petrópolis, evento que deve ser fixado no calendário anual da casa.
A abertura para a festa começa ao meio-dia e se estende até às 10 horas da noite. No feriado prolongado, nesta quinta e sexta-feira, a casa também vai estar aberta aos visitantes. Essa é a nossa primeira festa junina, a gente está muito animado com a nossa programação, assim como os eventos que a gente tem feito, né, vem fazendo ao longo desse quase 2 anos aí de abertura da casa, a gente pretende colocar no nosso calendário, com certeza. Com entrada gratuita, os visitantes que estiverem na festa vão poder conferir barraquinhas com culinária típica de São João. Já para a criançada, brincadeiras como pescaria, pula-pula e toboguinho prometem trazer a alegria. Já o grupo petropolitano Os Improváveis sobem ao palco para colocar o público para dançar e se divertir. No domingo, a festa continua. Desta vez, ela começa um pouquinho mais cedo, às 11 horas da manhã e vai até às 7 horas da noite. Além das grandes atividades fixas, a casa organiza uma quadrilha às 4 horas da tarde, onde todos os presentes podem aproveitar para celebrar o arraiá. A casa ela tem um propósito cultural, então todos os nossos eventos eles estão voltados para a divulgação de alguma parte da cultura, né? E a festa junina é um exemplo maravilhoso da cultura brasileira. Então para a gente é importante desse ponto de vista de ser um espaço que fomenta a diversidade cultural e ao mesmo tempo dá oportunidade tanto de petropolitanos e turistas terem um espaço para se divertir. A Casa de Petrópolis Instituto de Cultura funciona na Avenida Ipiranga, número 716, no Centro Histórico. A festa é aberta ao público e é gratuita. O espaço conta com estacionamento rotativo e as visitas ao interior da casa têm ingresso a R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia entrada. O calendário de exposição também está até 2023 fechadinho. A gente tem inauguração dessa exposição nova do artista Paulo Campinho no sábado, a partir das 5 horas da tarde. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.